Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para comigo, a benignidade de Deus. Mais uma vez, a condição, se permanecer na sua benignidade. De outra maneira, também serás cortado. Veja que Paulo ele é bem claro aqui, e é basicamente o mesmo sentido do que foi dito no verso anterior. Ele diz aqui que se nós permanecermos nessa benignidade de Deus, né? Se nós permanecermos, se nós não permanecermos, ou seja, de outra maneira, assim como aqueles que foram cortados, também serás cortado. Aqui cabe uma explicação bem lógica sobre isso, com relação à apostasia, porque Paulo está se referindo aqui ao apostatar da fé. Quando o homem cai da graça de Deus, né, ele se apostata da fé. É como que se você tivesse dois caminhos para você, o caminho de Deus e o caminho da salvação, o caminho da perdição. Enquanto você está no caminho da salvação, está tudo bem, mas se você sai do caminho da salvação e entra no caminho da perdição, você está indo a caminho de um objetivo. Tá? O fim dessa linha é o quê? A complementação, ou seja, a efetivação da apostasia. Esse caminho que é o caminho da perdição se chama caminho de apostasia. Você está caminhando por ele. Você ainda não consumou a apostasia na sua vida. Você está afastado da graça de Deus. Você está no caminho da apostasia. Deus ainda pode te resgatar se você se arrepende. Né? Então, o que acontece? Você está caminhando, mas ainda não consumou a apostasia na vida da pessoa. Ela apenas está no caminho da apostasia, como diz aqui o Paulo. Né? Ela está no caminho da apostasia. Se a pessoa, para que a apostasia se consume na vida da pessoa, ela vai cometer um pecado que não tem perdão. Que a Bíblia se refere que a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá? É raro de acontecer, mas acontece. Tá? Mas o que eu quero deixar claro aqui é que quando a pessoa cai da graça e entra no caminho da apostasia, ela está correndo um risco muito grande de blasfemar contra o Espírito Santo. Por quê? Porque a pessoa que entra no caminho da apostasia, com relação aos pecados que ela pratica, né? Principalmente o de falar, porque o blasfemar contra o Espírito Santo é falar contra o Espírito Santo. A pessoa que entra no caminho da apostasia, ela já não tem mais temor de Deus. Começa a falar palavrão, né? Começa a falar contra os crentes, começa a falar contra o Evangelho, começa a falar contra as coisas de Deus, e de repente a apostasia se consuma. Vem a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por isso que a pessoa tem que tomar cuidado com isso, tá? Para que a graça de Deus não venha a ser bloqueada para que ela entre na sua vida. Por isso que nós devemos tomar, enquanto nós estamos na casa de Deus, estamos diante da palavra de Deus, nós devemos zelar por cumprir a palavra de Deus, né? Porque quando nós fazemos isso, nós estamos sendo abençoados, estamos sendo agraciados por Deus com todas as bênçãos das mansões celestiais. A condição para permanecer na graça. Existe uma condição para que nós possamos permanecer na graça. Como existe condição para que a pessoa permaneça na presença de Deus, né? Existe condição para que a pessoa permaneça na graça de Deus também. Essa condição para nós permanecermos na graça, usufruirmos dela, nós vemos aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 21. É uma das condições, tá? Depois nós vamos ver mais. A vós também, que noutro tempo eras estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Ou seja, em outras palavras, inimigos de Deus,
Deus, na sua infinita misericórdia, entregou seu Filho para que ele morresse por cada um de nós, e através de Jesus Cristo ele nos reconciliou de novo com Ele. No corpo da sua carne, pela morte, para perante Ele vos apresentar santos, ou seja, separados para Deus, e irrepreensíveis e inculpáveis. Tá? Ou seja, Jesus nos salvou, nos justificou, nos transformou, e agora nós somos separados para Deus, nós somos irrepreensíveis e não temos mais culpa nenhuma sobre nós. Imagine, se toda a dívida que nós temos, porque a nossa dívida com Deus, de cada um de nós, ela era muito grande, muito grande. E Jesus teve que morrer na cruz do Calvário para que essa dívida fosse paga, ou seja, para que nós fôssemos perdoados. Aí então Paulo coloca aqui a condição: se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé. Ou seja, enquanto nós permanecermos firmes na fé, né, nós estamos aí usufruindo da graça de Deus. Tá? Mas se nós regredirmos na fé, nós perdemos essa bênção, né? Que seria usufruir a graça de Deus. E não vos moverdes na esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então existe aqui a condição C para que nós usufruamos da graça de Deus, tá? E essa condição é permanecer firme na fé. O que é fé? Fé não é só crer que Jesus é Salvador. Não, eu creio que Jesus é Salvador, não é só isso. Fé significa, a palavra fé significa fidelidade. Ser fiel. Fidelidade a quem? A Deus. Enquanto nós somos fiéis a Deus, enquanto nós professamos o nome de Jesus, enquanto nós somos leais à palavra de Deus e cumprimos a palavra de Deus, tá? Então nós somos agraciados, nós estamos usufruindo da graça de Deus. Mas se nós não zelarmos pela palavra de Deus, se nós não cumprirmos a palavra de Deus, a condição aí é que nós estaremos bloqueando essa graça de Deus na nossa vida. Amém? Bom, isso aqui é interessante. No meio pentecostal tem muito disso aqui. Nós somos pentecostais, mas nem por isso, né, que nós vamos deixar de observar a palavra de Deus. E vamos observar agora esse fato. Por quê? Porque muitos dizem que para que nós sejamos salvos nós precisamos nos esforçar. Né? Muitos dizem que para nós alcançarmos uma bênção nós precisamos nos esforçar. Ah, tem que jejuar, tem que orar. Não, tem, mas não que isso vai nos conceder vitória. Nada disso. Em nada neste mundo, tá? Nós temos que nos esforçar diante de Deus para receber alguma coisa, porque Deus não é um Deus de barganha, tá? A partir do momento que o cristão passa a viver sua vida espiritual baseada no desempenho, ou seja, no esforço próprio e auto-esforço, ele está a um passo de cair da graça. Ou seja, em outras palavras, tá? Tudo que você vai fazer, você acha que depende de você se esforçar. Se eu não fazer isso, se eu não fazer aquilo, se eu não fazer aquilo outro, eu não alcanço. Se fosse assim, por que Jesus morreu na cruz do Calvário então? Tá? A Bíblia diz que levou sobre si todas as maldições que estavam sobre nós. Ele levou sobre si, ou seja, ele tirou tudo aquilo que era de maldição. Agora nós estamos debaixo da graça. Nós já somos abençoados, nós somos salvos em Cristo Jesus. Ele não disse que nós temos que lutar para sermos salvos, ele disse que nós somos salvos. Nós somos salvos. Tá?
Gálatas capítulo 4. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça e caíste. O que Paulo está falando aqui? A pessoa, aqui no caso aqui, ele está falando com relação aos legalistas, as pessoas que acham que para alcançar alguma coisa de Deus precisa fazer alguma coisa. Esses são os legalistas, né? A lei era assim, tá? Você cumpre a lei, você cumpre os mandamentos, então você está certinho diante de Deus, você vai ser agraciado por Deus. É assim que a lei dizia. Só que nunca nenhum ser humano na vida, tá, conseguiu cumprir a lei dos 10 mandamentos. Nunca nenhum deles. Porque se algum homem ou mulher conseguisse cumprir os 10 mandamentos, então ele seria uma pessoa perfeita. E sendo perfeito, como é que nós vamos morar aqui, né, nessa terra? Porque nós somos todos imperfeitos. Tá? Justamente por isso que Jesus Cristo veio e morreu e entregou sua vida na cruz do Calvário por cada um de nós. Tá? Por quê? Porque nós somos imperfeitos e nós precisamos de um sacrifício perfeito para nos redimir de todos os pecados. E esse sacrifício perfeito é a morte de Jesus Cristo. Tá? Justamente por isso que nós somos abençoados. Mas aqui, na Galácia, havia uns homens que, apesar de ter aceitado, alguns crentes que, apesar de ter aceitado a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ter aceitado a Cristo como Filho de Deus, eles achavam que tinha ainda que cumprir a lei. Né? Eles achavam que tinha que ainda oferecer sacrifício